Fala galera do Bíblia em Podcast, sejam muito bem-vindos ao Live 7. Estamos aqui como sempre na parceria do nosso parceiraço e companheiro aí das lives, Regis Rodrigues. Seja bem-vindo, Regis. Dê um salve aí pra galera. Obrigado, boa noite a todos. É um privilégio, prazer, uma honra estar aqui mais uma vez para essa live, poder compartilhar aquilo que a gente tem estudado, né, aí, ao longo do tempo, poder compartilhar sobre os grandes avivamentos. Isso aí. Nós queremos fazer um pedido para você, que é o que a gente sempre faz, e então faremos novamente, que é de praxe, né? É o que nós precisamos. Nós precisamos, a página precisa, o canal precisa que você curta, comente, compartilhe, ou uma dessas opções. Você que é nosso seguidor, você que segue, acompanha aí a página do Bíblia em Podcast, que vem já seguindo desde o início, você também é nosso principal parceiro nessa missão, né, nesse projeto. E então nós pedimos a tua interação. Interaja conosco, curta, comente se desejar, né? Compartilhe com mais alguém que você gostaria que este conteúdo chegasse até essa pessoa. Faça isso, não deixe de interagir. A tua interação é importantíssima para nós, para a página, para o canal. Assim o Facebook vai entender que este assunto é relevante e então ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então você participa, né? Você é o que faz esse conteúdo ir mais longe. Não deixe de interagir, curtir, comentar, compartilhar, ou uma destas opções, não deixe de fazer. Ok? Seja muito bem-vindo, nosso amigo, seguidor, aí que já vem acompanhando, você que iniciou agora, não deixe de acompanhar. Vai na página, você vai ver as outras lives, os outros assuntos, e também para finalizar essa parte, eu quero dizer que nós vamos ao vivo, a live, né? Live é ao vivo, então será ao vivo agora, no momento, né? Será ao vivo a live. Porém, no término da live, ela não vai ficar disponível na página do Facebook. Não ficará mais disponível o conteúdo na íntegra. Na página do Facebook não ficará mais disponível. Mas ficará disponível no nosso canal no YouTube, que é o Bíblia em Podcast no YouTube. Tem aí na página os links, nós vamos atualizar e vamos disponibilizar o link do canal no Facebook. Então lá no Facebook ficará hospedado na íntegra o conteúdo das lives. Mas na página você terá acesso aos cortes, aos vídeos curtos, a partes do conteúdo que nós acharmos interessante compartilhar com você em vídeos curtos, ficará na página. Mas não o vídeo na íntegra, não ficará mais. Será apenas na íntegra ao vivo e após no YouTube na íntegra para você escutar, pesquisar, aprender, analisar, estudar junto conosco. Mas na página ficará, na página e no perfil do Instagram do Bíblia do Podcast ficará os cortes, ok? Dado o recado, mais uma vez, vamos lá então. Eu preciso aqui, antes de passar a bola para o Regis, que vai comentar esses assuntos, eu quero aqui te situar. Nós estamos aqui já na terceira live, falando sobre a história dos avivamentos, e a primeira live nós iniciamos, né, esse assunto, e nós pontuamos 4 grandes momentos da história dos avivamentos. 4 grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, ou na história do cristianismo, vamos dizer assim. O primeiro,
lá no dia de Pentecostes, nós classificamos como um grande avivamento, o derramar do Espírito Santo de uma forma geral, né, sobre todas as pessoas, cumprindo o que havia sido predito nas profecias. Então ali foi um grande avivamento, um grande mover de Deus através da igreja, né? E o segundo, que nós classificamos como um grande avivamento, foi após a Reforma Protestante, né? Onde também foi um grande agir de Deus na humanidade através da igreja, por esse grande avivamento que se deu após a Reforma Protestante em muitos movimentos, e a gente entende que ali a igreja voltou, né? Era um retornar aos fundamentos dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, que havia se perdido, né, desde o princípio da igreja, lá de Atos 2, mais de 1500 anos de trajetória, a igreja se perdeu, e então ali na Reforma Protestante foi um retorno à doutrina dos apóstolos. E o terceiro momento, que é o que nós vamos comentar aqui, aconteceu já no final do século XIX para o século XX, meados ali, né? Que é conhecido como o avivamento do país de Gales ali, né? Vou deixar para você desenvolver esse assunto melhor, apenas para situar os ouvintes, e que este avivamento que inicia-se ali, toma o mundo, desenvolve um outro propósito. Eu entendo, Regis, que ali, como cada grande avivamento, havia um propósito, cada avivamento, grande avivamento, ele tem uma, assim, é característico do avivamento, tem uma característica diferente. Ele não se repete de forma com as mesmas características, né? Ele é diferente, assim como foi no dia de Pentecostes, assim como foi pós a Reforma Protestante, assim como foi nesse período aí, e assim como foi agora no século XX, o último grande avivamento que nós tivemos, né? Que é conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Cada um desses avivamentos foram diferentes, características diferentes e com propósitos diferentes. Então eu entendo que esse terceiro grande avivamento, nos meados ali do século XIX, do século XX, após a Reforma Protestante, houve a reforma, muitos movimentos aconteceram, muitas denominações surgiram, mas ainda a igreja o evangelho estava sendo pregado dentro das igrejas, dentro das paróquias. E este avivamento levou homens, grandes homens, como os irmãos Wesley e muitos outros, a saírem fora das paróquias, como o próprio Wesley disse: a minha paróquia é o mundo. E começaram a pregar o evangelho fora das quatro paredes das paróquias, das igrejas, e em lugares públicos, em lugares abertos, o evangelho chegando de uma forma poderosa pela pregação do evangelho, de uma forma avivalista, chegando às pessoas não cristãs, né, ou não evangelizadas. E depois o avivamento da Rua Azul, que também acontece de uma forma diferente, que é o mover do Espírito, trazendo a igreja de volta à virtude do Espírito, e aí a manifestação dos dons espirituais, os milagres, a evidência, né, do batismo com o Espírito Santo, do falar em língua, e os milagres, o mover sobrenatural. Então cada um desses de uma forma diferente, uma característica diferente e um propósito diferente. Então nós estamos agora falando sobre os dois últimos grandes avivamentos. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Vale a pena caracterizar, né, como a gente falou em todas as outras lives, né, que o mundo, né, ele vai, Deus de alguma forma, soberano na história, né, vai preparando o mundo para que surgisse, né, os grandes avivamentos, como a gente viu na trajetória, né, do Pentecostes até a Reforma, tudo que aconteceu, né, já nas lives passadas. E depois da Reforma os movimentos foram surgindo, né, nós até comentamos
sobre muitos movimentos ao longo dos anos. A gente não comentou, na verdade, nem a metade, né, dos movimentos, porque o tempo é escasso aqui, mas movimentos que a gente destacou, como o pietismo, né, os anabatistas, os morávios, né, e esses movimentos surgiram surgiu um movimento, nós podemos dizer assim, missionário, né, pouco, às vezes, feito assim no ímpeto, né, das pessoas, como por exemplo os moravianos, né, que a gente já comentou lá sobre aquela questão. Eram pessoas que se doavam, né, para entrar em navios e irem a serem escravos em outros lugares e nunca mais retornar para sua casa. E um trabalho nobre, um trabalho espetacular, que só pessoas movidas mesmo pelo Espírito para fazer tal feito. E foi numa dessas que, claro, as coisas vão se preparando. A Inglaterra, por exemplo, naquelas questões passadas lá do protestantismo, né, rompeu com a Igreja Católica da época, né, com o papado, e formou-se lá a Igreja Anglicana, né. E na Inglaterra, então, houve um grande mover quando John Wesley, né, na Igreja Anglicana, por questões políticas lá, ele em algum momento se encontra com um irmão morávio, né, um moraviano, e ali ele conta o seu testemunho, que através daquela pessoa ali, né, ele sentiu mesmo, ouvindo a palavra, né, ele sentiu mesmo que não estava certo, que precisava, né, questionou a salvação. Precisava, e a partir daquele momento ele sentiu. Então, ao mesmo modo, quase ao mesmo modo que Martinho Lutero, né, com a Igreja Católica, aconteceu com John Wesley, né, e John Wesley foi reprovado, né, e aí que surge então nesse movimento, nesse começo desse movimento, ali pelo século XVIII, metade do século XVIII, não sei precisar bem, que John Wesley então acontece no mundo algo que até então não tinha acontecido, que é além das paróquias, né, como você falou, né. Eles começam a pregar na rua, nas praças, né? É nesse tempo que surge grandes, podemos assim dizer, grandes marcos, né, da igreja, como a escola bíblica dominical. Foi nesse tempo que foi fundada a escola bíblica dominical, né, por um homem também movido pelo Espírito, né? E aí vale ressaltar, grandes hinos, né, foram compostos nessa época, até que nós chegamos então à situação do país de Gales, né, que era uma província da Inglaterra nesse tempo, né, e ali existe um moço de 13 anos, né, que se chama Evan Roberts, né, e ele tem uma visão de Deus, né, num domingo, que Deus despertaria, né, enviaria um grande avivamento. Isso nós já estamos falando no início do século XX, e ele ora, né, muitos anos sobre isso, até os seus 20 e poucos anos, ele se dedica à oração sobre essa visão que ele recebeu. Ele comenta com as pessoas, né, com seus colegas, né, ele é um jovem cristão, ele comenta com as pessoas, e as pessoas, elas começam, Deus fala com ele que tem que abandonar a prática do pecado. Ele fala isso para as pessoas, e até que então, por volta de 1904, 1905, começa um grande avivamento no país de Gales, que milhares de vidas se entregaram a Jesus, né? Uma nação inteira se moveu, e até fora dessa nação se moveu nesse avivamento do país de Gales. E na América, né, por volta da mesma época, vai acontecer lá um grande avivamento também, que um avivamento que nós conhecemos, né, como o grande avivamento da Rua Azusa, né, que um pastor, um jovem pastor chamado William Seymour, né, ele vai buscar ao Senhor, vai buscar a Deus. Ele era uma outra questão também que surge nessa época, é a questão de que esse pastor William Seymour, ele era negro, um pouco cego de um olho, né? Não era muito aceito, era uma época difícil, por ser por ele ser negro. Ele não era muito aceito, né? Até mesmo na escola teológica. E
ele vem de um movimento que se chama o Movimento da Fé Apostólica, né, criado por um homem chamado Charles Fox Parham, e ali eles estudam Atos 2, e esse jovem, impactado por isso, né, começa a buscar Deus na sua casa, e até que ele vai para a Rua Azusa, e ali começa então o grande avivamento da Rua Azusa, né, que foi onde, né, volta aquela questão do pentecostalismo, né, os dons espirituais, o falar em línguas, né, curas divinas, né? O movimento pentecostal surge ali, nasce ali. E aí surge, como em todos os grandes avivamentos, surgem diversos, né, movimentos e movimentos que, como nós falamos, né, movimentos às vezes humanos e movimentos que são de Deus e que permanecem, né, como é o movimento pentecostal, né, até o dia de hoje perdura, né, no Brasil, né, depois passando aí pela Rua Azusa, Daniel Berg e os missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né, a maior igreja, maior denominação, né, pentecostal, uma das maiores. Regis, eu gostaria de voltar a pontuar a respeito do segundo, terceiro grande avivamento, onde surgiram grandes nomes, né, da pregação do Evangelho, né, como os irmãos Wesley, né, John Wesley, Charles Wesley, né, e outros contemporâneos, né, como Whitfield, né, esses aí, Jonathan Edwards, né, esses o que foi, qual o diferencial, o que era de diferente deles além desse mover do Espírito? A característica da igreja anglicana e das igrejas, né, protestantes que surgiram após a Reforma Protestante é que o Evangelho era pregado nas paróquias, né, e eram sermões lidos, né, escrito e lido. E esses caras vieram pregando da forma que a gente conhece hoje. Exatamente. Que era uma pregação espontânea, sem uma leitura, sem seguir ali tópicos, ou era espontânea, eles iam, era uma exposição, né? E grandes pregadores, eloquentes, né? Com sabedoria e com a graça de Deus, movido pela virtude do Espírito, e isso impactou o povo, porque era diferente do que muitos viam e acompanhavam nas paróquias, né? E além daqueles que não professavam a fé cristã e não seguiam o cristianismo, né? E esses começaram então a ter contato com o Evangelho por esses homens que pregavam fora dos limites da paróquia. O Evangelho saiu para fora para que alcançasse a todos. Surgiu também nessa época os grandes apelos às pessoas, para que as pessoas, né, aceitassem essas mensagens, para que as pessoas aceitassem a Cristo, né? Apelo surge ali, um convite a aceitar a Cristo. Era um convite a aceitar a Cristo, e todas aquelas pessoas que desejavam, elas então recebiam, né, maiores instruções, né, sobre o Evangelho, o estudo, né, mais profundo da palavra. Se cumprindo, né, Regis, o que Jesus disse, né? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. O Evangelho só chega aos confins da terra quando esses homens são movidos pelo Espírito a levar o Evangelho fora das paredes, das paróquias, dos limites, né, paroquianos. Levar o Evangelho a quem não tinha contato com o Evangelho. Aí você mencionou o mover do Espírito, trazendo a eles um sentimento missionário, os povos não alcançados, né? Como os morávios, né? Que são referência, vamos dizer assim, nisso, né? Que diziam, tudo bem, nós aceitamos a Cristo, nós conhecemos, nós tivemos contato com o Evangelho, mas os povos nativos dos lugares remotos, que o Evangelho não chegou, então movido pelo Espírito, eles
se jogaram, né, em missão, que hoje é emocionante falar, é interessante falar, mas que muitas vezes as pessoas não consideram, não param para pensar, que as missões modernas hoje, organizadas, como aconteceu no Brasil, pelos irmãos, né, suecos que vieram para o Brasil e outros, né, como a igreja batista, né, os batistas foram pioneiros na evangelização das Américas. Eles vieram já num período em que as missões já eram mais organizadas, né? As igrejas organizavam, enviavam, tinha tudo um amparo. Naquele tempo não tinha amparo nenhum, iam por conta própria. E muitos iam e não retornavam mais, sabendo que não retornariam. Era uma missão de ida, uma missão de vida. Como tu bem mencionou, muitos se deram como escravo para evangelizar os escravos. Isso mesmo. A grande questão que fica de lição, né, para os nossos dias hoje é aquilo que você estava dizendo, que surgiu como um movimento do Espírito, um mover do Espírito no coração das pessoas, que faziam as pessoas se lançarem a fazer a obra missionária, a impactar outras vidas em outros lugares e até mesmo à sua volta. Foi exatamente para isso que, né, hoje esse é o objetivo principal do avivamento. Por exemplo, olhando claro que Deus é soberano na história, aquilo que nós falamos, né, já nas primeiras lives, né, sobre um avivamento hoje ou né, amanhã, um avivamento vindouro, né? Nós olhando para esse avivamento, por exemplo, do país de Gales, né, nós vemos uma busca, né? Se eu buscar, né, um avivamento, Deus pode através de mim fazer um grande, até pode. Mas nós vamos ver aqui Deus, né, mostrando uma visão, falando, né, com esse jovem de 13 anos, né? E aí houve então a busca, né, dele e isso aconteceu. Né, a história está aí e nos confirma, né, o que vaticina, né, isso, né, uma característica do avivamento, né? Eu vejo que todo avivamento, todo grande avivamento, ele iniciou de um despertamento pessoal de alguém. Exatamente, de um despertamento pessoal. Então eu acho que o que falta, né, em nós é viver essa busca e esse despertamento, né? A gente vive sempre preocupado com a questão coletiva, né? Mas e agora? Eu gostaria de ver o mover de Deus, mas a gente não faz o nosso papel, né? Por exemplo, esse é o avivamento e o despertamento pessoal. Pessoal, né? E o que eu vejo assim hoje é por que não há, por exemplo, em mim ou na vida pessoal, individual de cada cristão um derramar de Deus? Deus não mudou, né? Nós é que mudamos. Eu acho que o que acontece e o grande ponto está na nossa motivação, né? Porque o Espírito Santo a ser derramado em mim não é derramado sem um propósito. Não. Deus tem um propósito. Não vai derramar. Deus não vai derramar da virtude do teu Espírito só para ti, sei lá, então, por vaidade, por motivos pessoais, né? A motivação é errada. E as pessoas, o movimento, por exemplo, pentecostal hoje, né, se disseminou, né, nós somos desse movimento, vivemos, cremos nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na cura divina, tudo como a Bíblia nos aponta. Isso. Mas muitas vezes essas coisas, elas tornaram-se a motivação errada. Entende? Porque existem pessoas, elas buscam o quê? Elas buscam isso, né? A cura, né? E tantas outras coisas, sendo que o objetivo principal do Espírito Santo em nos encher é esse aqui, tem um objetivo que aconteceu em todas as histórias, e é o que a Bíblia nos diz, né? Atos 1:8. Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, né? Até aqui do alto vocês vão ser revestidos. O que é isso? Vai derramar sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês vão ser
minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, qual é que é o objetivo do Espírito Santo de ser derramado em mim? Me fazer testemunho. Como é que eu vou fazer isso? Tem um coletivo, né? Mas acontece individualmente. Em mim, né? Eu não sou a finalidade, não, né? Vai haver um investimento, vamos usar assim, de Deus em mim, nos dons, na virtude do Espírito. Exatamente. E eu sou o fim disso, não, né? Eu sou o meio para que outras finalidades, né, aconteçam. Quando acontece o derramar do Espírito na nossa vida, a intenção é nos tornar testemunhos. O que tem que acontecer para que isso aconteça? Se eu sou testemunho de Cristo, eu tenho que me parecer com Cristo. Né? Aonde eu for, ali eu tenho que testemunhar de Cristo, mesmo sem palavras. Né? Então tem que estar apresentado em mim o caráter de Cristo. Né? Tem que haver uma transformação. Então as pessoas confundem. Né? Elas acham que o derramar do Espírito Santo na nossa vida é eu falar em línguas estranhas, é eu manifestar os dons. Isto também. Mas uma das evidências, né? Mas existe aquela que é de eu ter o fruto do Espírito, né? O amor, a paz, a longanimidade, para que as pessoas vejam isso, né? Para que as pessoas vejam em mim o caráter de Cristo e haja o trabalhar do Espírito. Por quê? Por que nós, né, sozinhos, nós não conseguimos fazer o que esses homens não conseguiam sozinhos fazer o que eles fizeram? As pessoas se converteram não foi por causa de Evan Roberts, William Seymour, né? Não foi por causa de John Wesley, Charles Wesley, não. Porque eles pregaram, eles fizeram a sua parte, mas foram as ferramentas, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo de Deus. Então, a nossa motivação, muitas vezes, ela é errada. Por que eu quero ser cheio? Eu quero ser cheio para... Né? Hoje nós temos para mostrar que sou cheio. Hoje nós temos aí a internet, né? Existem pessoas que né, nós ganham, né? Existe um exibicionismo, uma vaidade, existe a motivação errada. Essa é a motivação. Eu quero me tornar grande, eu quero me tornar famoso. Ganhar dinheiro. Existem motivações que não é. Que não são. E existe um povo, né? Porque se não existisse esse tipo, né, existe esse tipo de motivação porque existe um povo, pessoas, um público, né, que exige isso, que precisa disso, que tem um olhar equivocado acerca disso, da palavra de Deus, e que precisa disso, que quer isso, né? E aí é isso que recebe, da oferta, né? E da procura, é isso que existe. Então acho que isso precisa ser revisto, mudado. O Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em nós, né? Precisa mudar essa concepção, o verdadeiro propósito, para que nós tenhamos a motivação certa. Por que eu preciso de um despertamento? Por que eu quero ser cheio? Porque eu quero que o meu caráter seja mudado, porque eu quero ser transformado, eu quero influenciar pessoas, né? Eu quero que através de mim o Espírito Santo, né, faça obra em outras vidas, né? E aí as coisas elas começam a acontecer, né? Não pela força nem pela violência, mas pelo poder do Evangelho e do Espírito de Deus. Exatamente. O mover, o despertar pessoal, né? O mover do Espírito de maneira individual. Todo avivamento, o grande avivamento, a gente citou e cita aqui nomes, né, de pessoas que foram referência, que houve um despertamento. Então essa é a diferença do avivamento e do despertamento e do movimento. Né? Todo o grande avivamento começou com um despertamento pessoal. Alguém que foi movido pelo Espírito, despertado, e ele passou a buscar. E aí o que se caracterizou como avivamento? É que através daquela pessoa houve uma grande influência e tomou proporções enormes e até mundial. Aí se caracteriza como avivamento. Senão é um movimento ou um despertamento. Se não ganha essas proporções, né? E outra característica do avivamento é o propósito, né? Deus sempre teve um propósito muito específico em cada um desses avivamentos, e houveram, como tu bem diz, como tu sempre salienta, muitos movimentos, né,
da energia da carne, vamos dizer assim, movidos pela, né, vontade humana, pelo afã, né, das pessoas, e que assim como iniciaram, terminaram, mas o propósito absoluto, soberano de Deus sempre foi alcançado, né? Sempre foi alcançado. E eu acredito que esse avivamento do século XX, conhecido como da Rua Azusa, do grande movimento pentecostal no mundo, o propósito de Deus era esse, né? Trazer de volta a virtude do Espírito para o seio da igreja, né? Uma evidência do falar em línguas, como aconteceu lá em Atos 2. Né? Uma das marcas que isso foi um grande avivamento é que isso continua. Né? Uma das marcas, uma das evidências que o protestantismo, né, que o momento da reforma protestante foi um grande avivamento, é que os anos passaram e nós estamos aí, continuamos aí. Né? Isso aí. E esse é o sinal de que foram grandes o que fala, o que registra, como tu diz, o que caracteriza, o que pode caracterizar, o que chancela o avivamento é só a história, né? Exato. A gente viu agora, o pouco tempo que aconteceu naquela universidade nos Estados Unidos, não me lembro o nome, né? A gente não pode, ninguém pode dizer, está iniciando um grande avivamento no início. É só a história que conta. Não tem como você, olha, aqui é o grande avivamento, está começando, eu vou participar disso porque eu quero fazer parte da história. A gente só vai entender e reconhecer e entender que foi um avivamento olhando, é a história que vai contar, é a história que vai caracterizar, isso foi avivamento. Isso foi um movimento. Isso foi a ação de Deus. Isso não foi. É o que quem disse? Esqueça o nome. Disse para os judeus. Gamaliel. O que Gamaliel disse? Para que deixasse, né, os discípulos, se essa obra for de Deus, ninguém vai poder parar. Né? E se ela for dos homens, né, ela vai terminar. E ele deu exemplo. Né? Nós vimos aí um que veio pregando aí e tal. E já não está mais aí. E só a história pode contar. Vai dizer, vai contar. Então, quando eu vi aquele grande alvoroço nas mídias sociais e tal, e nas igrejas, e depois começou, parece que quis viralizar ali uma modinha do culto das senhoras, ou do culto de um culto interminável, eu fiquei assim, porque avivamento, só a história vai dizer. Né? Só ela vai chancelar, como tu disse, né? Não tem como a gente prever antes. Nós estamos caminhando para o final, Regis, por conta do teu compromisso, mas outra coisa que eu quero e nós não podemos deixar de pontuar é a respeito exatamente disso, da característica dos avivamentos, né? E que o avivamento ele acontece, né? A história conta, né? A história que vai pontuar isso, que vai narrar, que vai dar credibilidade, né? E qual é o teu ponto de vista? Eu tenho tu sabe qual que é, eu já falei, a respeito do esperado avivamento dos últimos dias. Olha, eu acredito que, né, a gente pessoalmente pode viver, né, uma vida despertada, exato. Em busca. Eu acredito que eu não posso viver em torno de uma espera, né? Exato. Eu tenho que até que isso aconteça, se vai acontecer, eu tenho que viver a minha vida despertada, né? Minha vida com Deus, minha vida espiritual, ela tem que ser uma vida avivada todos os dias, né? E cabe a nossa oração, como a oração de Abacuque, né? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, né? Por que no meio dos anos, né? Porque no começo, né, a nossa vida mesmo, no começo da caminhada é uma maravilha, né? Mas conforme vai passando os anos, a gente precisa ser reavivado, né? Ser despertado de novo. Então eu acho que essa deve ser
oração, né? A gente espera, eu espero que antes que a igreja, né, seja arrebatada, que haja uma grande conversão de almas, né? É o desejo, acho que de todos, né? De todos e todo cristão deseja isso, né? Que haja uma grande conversão de almas, né? Pelo mundo inteiro. Tá, mas outra coisa que eu gostaria de saber, que tu deixasse claro aí para as pessoas, é assim: é percebido que há entre o povo cristão, pentecostal principalmente, a espera de um avivamento nos últimos dias por conta de profecias ou de interpretação das profecias bíblicas e tal. Eu entendo que os últimos dias descrito na Bíblia fala lá de Pentecostes para cá, os últimos dias já fazem mais de 2000 anos, né? Então não é últimos dias de alguns dias que precedem a vinda de Cristo, né? Os últimos dias são aí mais de 2000 anos. Estamos vivendo, né? Estamos vivendo os últimos dias há mais de 2000 anos. Mas há uma espera, há uma expectativa. Né? O que isso vai acontecer ainda um outro grande avivamento antes da vinda de Cristo? Tua percepção a respeito disso. Vai acontecer. Olha, e como que será? Se vai acontecer, eu não posso dizer, né? Mas eu espero que aconteça. Se a gente quiser olhar pela história, né, que se repita, né, claro que para Deus isso nada é base, né? Acho que Deus trabalha, a sua forma de trabalhar, né? Nós não vamos... Aquilo que é divino, o que cabe na nossa mente entender é só aquilo que Deus revelou. O resto a nossa mente humana não consegue. Mas pelo que a gente vê, por exemplo, né, historicamente, né? Historicamente, os grandes avivamentos aconteceram quando eles se tornaram necessários, né? Que a igreja foi esfriando, que a igreja foi, né, perdendo toda a história aqui que nós estudamos, né? Até mesmo depois do protestantismo, né? Por que foi necessário outro avivamento? Essa era a minha pergunta. Por que nós necessitamos de um avivamento? Porque eu acredito que nós estamos vivendo esse período, né? Nós estamos em meio a uma apostasia. Antes da reforma, nós estamos chegando àquele derradeiro momento antes da reforma. Nós estamos chegando àquele derradeiro momento antes da Rua Azusa, né? Em que, né, precisou acontecer algo para que... Por que nós necessitamos e por que nós esperamos um avivamento? Por que se espera? Porque a gente está vivendo no meio, estamos em meio a uma apostasia, uma grande apostasia. Então, aí a gente começa a clamar, como Abacuque clamou, né? No meio de tanta injustiça, tanta anarquia, tanta confusão. E também o avivamento ele é transitório, né? Por que o avivamento é transitório? Por que ele acontece e parece que se termina, né? É porque eu entendo esse conceito do avivamento ser transitório, porque a Bíblia diz que o justo vive pelo quê? Pela fé. Né? E é pela fé que nós aceitamos Cristo, pela fé que nós vamos viver, pela fé que nós vamos vencer, alcançar, chegar ao fim, alcançar a salvação. Então não é por grandes experiências que se vive. Todos os dias, grandes experiências sobrenaturais, experiências miraculosas, coisas. A gente parece que o movimento pentecostal se alimenta disso, mas não. Essa aí não é a vida cristã, né? A rotina. Não é. Nem na Bíblia, né? Paulo não vivia de dias... De visões, de subir ao terceiro céu. Eram coisas que aconteceram na vida cristã. Mas a rotina da vida cristã, muitas vezes, ela foi amargosa, difícil, né? Essa é a rotina. Muito bem, nós chegamos aí ao final de mais uma live. Espero a gente ter contribuído aí um pouco para te levar pelo menos a pensar, né, a refletir sobre
o avivamento, sobre a história do grande avivamento, sobre o tempo em que vivemos e sobre a expectativa do futuro. Eu particularmente entendo que assim como cada grande avivamento teve uma característica diferente, o avivamento antes do arrebatamento da igreja terá uma característica totalmente diferente desses 4 grandes avivamentos que houveram. Nós, porque temos muito em memória o último do século XX, o mover do Espírito Santo, o falar em língua, mas eu acredito que será diferente, como você pontuou ali, né, sobre o despertar do ser humano para buscar Deus, a salvação em Cristo Jesus, né? Enfim, espero que tenhamos contribuído, né? Espero que esse conteúdo possa aí pelo menos te levar a refletir mais, né, sobre o assunto, a conhecer, a despertar você a buscar conhecer a história dos avivamentos, se inteirar melhor e abençoar a tua vida, ok? Deus abençoe você. Esse conteúdo estará disponível no canal no YouTube. Deus abençoe você também, Regis, pela disponibilidade de estar aqui. É o nosso parceiraço aí, vai continuar sendo, se Deus quiser. E nós voltaremos aí nas próximas semanas com novidades, nós vamos anunciando outros temas e assim vamos. Também agradeço a oportunidade, você que nos ouviu aí com atenção, nos emprestou esses minutos aí da sua atenção e dizer que a suma de tudo né, que não existe avivamento, né? Nós vemos um momento na nossa época de tecnologia, né, em que tudo em um momento, né, divulgado, né, e às vezes pode haver sim precipitações, né, e a gente precisa ficar ligado que o verdadeiro avivamento, né, quando chega é baseado na palavra, né, é baseado na comunhão com Deus e por aí vai. Promovido pelo Espírito. E dizer que, né, nós temos que todos os dias, né, buscar o despertamento e viver, né, intensamente a vida cristã. Isso aí. Muito bem, Regis. Deus abençoe você. Até o próximo Live 7. Fique atento aí às novidades. Deus abençoe você. Até lá.